Paz seja contigo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aula de número 2, os atributos comunicáveis de Deus. Nós dividimos a aula dos atributos de Deus em duas partes, para não ficar muito extensa num vídeo só. A primeira nós tratamos dos atributos incomunicáveis de Deus, que são aquelas características que pertencem tão somente a Deus, a sua eternidade, onipotência, onisciência, onipresença e a sua imutabilidade. Conversamos a respeito desse assunto. E aqui agora nós vamos falar dos atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles atributos que estão em Deus, mas que também se refletem na sua criação, se refletem na vida do homem. Tá? Esses atributos, os atributos comunicáveis, eles também podem ser chamados de relacionais, porque eles têm muito a ver com a forma, tanto quanto Deus se relaciona para com a criação, o homem, e tanto quanto nós, homens, nos relacionamos entre nós mesmos, entre Deus, a nossa relação entre Deus e o próximo. Por isso a gente se diz que eles são relacionais, eles têm a ver com o nosso relacionamento. A lista desses atributos nós vamos fazer aqui um total de 10 atributos, logicamente não dá para exaurir tudo aquilo que a palavra diz a respeito de Deus, é um assunto que na eternidade falamos e não daria tempo suficiente, mas nós vamos falar desses atributos que são comunicáveis. Esses atributos, os primeiros atributos, os incomunicáveis, eles têm a ver com a grandeza de Deus. Esses atributos comunicáveis, eles têm mais a ver com o caráter de Deus. Tá? Então nós vamos falar a respeito desses atributos. São 10 separados aqui. Amor, bondade, justiça, misericórdia, graça, santidade, verdade, sabedoria, fidelidade e paciência. São esses 10 atributos. Lembrando que a gente vai usar sempre como base, aquilo que nós estamos tratando nesse estudo, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é o centro da Bíblia para todo cristão, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. E sobre esse texto nós vamos começar a falar agora a partir do primeiro atributo, que é basicamente o atributo que eu tenho como atributo de maior valor, de maior interesse para o nosso estudo, que é o atributo do amor, porque Deus amou o mundo. Amém? Então vamos lá. O amor como um atributo de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Por essa palavra a gente já pode ter uma ideia de que o amor, ele é o início de todas as coisas. Por amor, Deus criou todas as coisas. Por amor, Deus fez todas as coisas. Por amor, Deus se move por amor. Fala a leitura do texto para a gente aqui, está em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você quer conhecer a Deus, conheça realmente o que é amor, o que realmente é o amor. Então, a ideia aqui é fazer uma distinção bem clara sobre o que é o amor que diz respeito a Deus, esse amor que faz parte do atributo de Deus. Para a gente ter uma ideia bem certa daquilo que é amor, daquilo que, se Deus é amor, qual tipo de amor, afinal de contas, é Deus? Porque a gente pode entender a palavra amor com vários sentidos. E nós vamos aplicar aqui no sentido que define Deus. A palavra aqui em 1 João capítulo 4, ela que define amor, como diz que Deus é amor, a tradução do grego aqui é ágape. O amor ágape é o amor da entrega, é o amor voluntário da entrega que se sacrifica, o sacrifício absoluto. É o amor que se encontra na pessoa de Jesus Cristo, que deu a vida por você e por mim, para que você creia nele. Para que você não se pereça nesse mundo, tenha vida eterna. Amor que se entrega voluntariamente. Amor aqui é um ato voluntário de entrega por outra pessoa, de se sacrificar por outra pessoa. Às vezes nós temos outras palavras que definem a palavra amor, que são a palavra o eros, que é o amor entre o marido e a mulher, entre a esposa e o marido, o amor que tem os filhos, o amor entre o pai e o filho, o amor dos amigos, o amor das pessoas, da comunidade. Mas não, esse amor aqui é o amor do sacrifício, o amor que se entrega, o amor que, acima de tudo, ele não é emoção, ele não é sentimento, ele não é uma simpatia assim passageira que você tem por alguém, não é um amor da atração física, não é um amor da atração intelectual, ele é o amor do sacrifício, ele é o amor da entrega, do sacrifício, é o amor
que gera a palavra serviço. Porque Deus é amor. É esse amor que Deus é. É um amor que não tem medida. É um amor que é... Sim, a definição que eu gosto diz que o amor é a disposição voluntária de buscar o bem de Deus e do próximo acima dos meus próprios desejos e vontades. É o amor da entrega. Amor é a capacidade de tirar você do centro e colocar Deus e o próximo no devido lugar. Esse é o amor que define Deus como um dos atributos de Deus. Para a gente entender, eu sempre faço a pergunta, qual é o contrário de amor? Do quente é frio, da luz é escuridão, do alto é o baixo. O contrário de amor é o quê? A grande maioria das pessoas responde, o contrário de amor é o ódio. É porque a gente não tem uma definição bem certa daquilo que é amor de Deus. O contrário de amor não é ódio. O contrário do amor é o egoísmo. Quando eu entendo que amor é dar, é servir, é colocar o outro acima de tudo, o contrário disso não é ódio. Ódio é um sentimento de raiva gerada pela tristeza, a frustração, a raiva, o ódio. O ódio se contrapõe à felicidade, à alegria, à satisfação. O ódio não é o contrário de amor, não do amor de Deus, do amor de sacrifício. O ódio é o contrário de uma felicidade. O contrário de amor é o egoísmo, porque o amor é dar o centro para outra pessoa por ato voluntário, moralmente voluntário, escolha voluntária de colocar o desejo do outro, a felicidade do outro em primeiro plano. Trabalhar efetivamente para isso. É fazer, o egoísmo é fazer de si mesmo o centro de todas as coisas. As minhas decisões são governadas pelo meu desejo, meus anseios, tudo aquilo que eu quero. O amor de Deus, não. Porque Deus amou o mundo que entregou o seu Filho. Deus não pensou nele, ele pensou em você. O ato da entrega de Jesus Cristo é para pensar em salvar a criação, salvar ao homem perdido. Isso é o verdadeiro amor. O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é egoísmo. Então agora a gente vai começar a trabalhar, eu dividi em 10, os outros 9 atributos. Mas a gente vai sempre olhar por esse prisma de que o amor é o central de todas as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 13, você vai dizer que o amor, ele não morre. Ele é, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, mas não tivesse amor, eu não seria nada. Não adianta nada ter sentimentos se eu não tenho amor. Então nós vamos trabalhar todos os outros 9 atributos em cima com o foco do amor. Você vai ver que, na verdade, todos os outros atributos, eles são uma extensão desse amor. Extensão da relação de Deus para com o homem. Tá? Então vamos lá, passo a passo, um por um, vamos aos próximos 9 atributos, amém? E na sequência nós temos a misericórdia. Vamos lá, misericórdia é Salmo 103, versículo 8. Compassivo e misericordioso é Deus. Ele é o Deus de toda misericórdia. Misericórdia, a palavra misericórdia tem a ver com a coisa mais íntima, tem a ver com as entranhas, com aquilo que está dentro de você, que está agarrado com você em todas as suas partes. A palavra misericórdia no Salmo 103, ela tem uma origem perto do que se refere a um útero materno, aquela parte mais interior, sabe? Que é lá onde você é feito, que todas as partes que você tem são feitas dessa entranha, assim. Então, Deus, ele é misericordioso, ele trabalha, né, é o amor na sua maior profundidade, é o amor que conhece, é o amor que perdoa porque conhece, é o amor perdoando, lembra? Tudo parte à base do amor. Depois a gente diz que Deus é graça. O Senhor Deus é um Deus compassivo e clemente. Salmo de Êxodo 34, versículo 6. Não é Salmo. A graça é o amor de forma voluntária. É o amor que não precisa de merecimento. É o amor voluntário. É o amor que se inicia em Deus sem você merecer nada, sem você ter feito nada para agradar a Deus. Deus é graça. Porque esse amor é o amor de Deus se revelando que não precisa você fazer nada. Ele te ama, ele te quer, ele deseja, ele faz as coisas por sua graça, não porque nós merecemos alguma coisa. Nós temos uma matéria só sobre graça. A gente vai lá para frente, mas fica uma aula incompleta sobre graça. Deus é justiça.
Salmo 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Salmo 145, versículo 17. A justiça é o amor pela retidão, é o amor pela imparcialidade, o amor que não tem duas balanças, é o amor de Deus expresso na sua retidão, naquilo que é correto. Diz, porque ele é parecido com o próximo atributo, que é o atributo da verdade. Romanos capítulo 3 vai dizer que, para que todo mundo saiba que Deus, ele é verdadeiro. Romanos capítulo 3, versículo 4. O atributo da verdade, ele nos traz, é o amor que gera a confiança. É o amor que nos gera a confiança de saber que Deus, ele é verdade. Lembra o atributo da imutabilidade? Deus não muda. Deus só tem uma realidade, aquela que ele criou, aquela que ele sustenta pelo seu amor. Deus, ele é verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há mudança. Ele é a verdade. Deus é a verdade. O próximo atributo diz que Deus é bondade. Livro do Salmo, versículo 25, capítulo 25, versículo 8, vai dizer que bom e reto é o Senhor. Bom e reto é o Senhor. A bondade é o amor que cuida. Lembra? A gente sempre parte do primeiro atributo, que é o amor. Esses outros atributos, eles são sempre esse derramar do amor de Deus na forma do seu caráter. O amor, a bondade como atributo, é o amor de Deus que cuida, é o amor que sustenta. A bondade é a expressão máxima do cuidado que Deus tem, do zelo que Deus tem. A próxima atributo é a paciência, longânimo e grande em misericórdia, em paciência. Livro de Números, capítulo 14, versículo 18. Deus, ele é paciente. A paciência como atributo, ele é o amor que tolera, é o amor que aguarda, é o amor que sustenta as coisas no seu tempo certo, na sua hora certa, é a paciência de Deus. Graças a Deus que a gente pode contar com esse atributo de Deus, que é a paciência de Deus. O próximo atributo fala de uma coisa bem parecida, que é fidelidade de Deus. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 23, diz que grande é a sua fidelidade. Em Deus não há inconstância. Deus, ele é seguro naquilo que faz. A fidelidade, ele é o amor que traz a segurança. Se você tem que ir atrás a verdade, que nos traz a confiança, porque nós sabemos que podemos confiar nele, a fidelidade nos traz a segurança. Nós sabemos que o nosso Deus não muda. Aquilo que ele prometeu vai se cumprir, aquilo que ele falou vai estar sempre lá. E só ele é fiel. Essa expressão do amor de Deus que reflete em nós, que ele quer que nós sejamos e tratamos tudo com fidelidade, essa expressão nos traz essa segurança de que saber que Deus não muda. As coisas que ele falou vão acontecer sobre nossas vidas. E tem a ver também com o próximo atributo, que é a santidade. A santidade de Deus, porque Deus é santo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz que sede santo, diz o Senhor, porque eu sou santo. A santidade é o atributo do amor que nos traz a separação. Deus é santo, Deus não está envolvido nos nossos erros, Deus não está envolvido na nossa concepção, Deus não está envolvido naquilo que nós entendemos das coisas. Deus é santo, Deus está separado. A santidade é o atributo do amor que nos traz a purificação, a separação de todas as coisas. E santo só Deus. Deus, porque santo, ele diz, você seja santo, porque Deus é um Deus santo. O último atributo que está aqui dessa lista de 10 diz que Deus é sabedoria. Romanos capítulo 16 diz que Deus é o único Deus que é sábio. Romanos capítulo 16, versículo 27. A sabedoria de Deus é o amor de Deus que nos orienta. É o amor de Deus que nos dá o caminho, lâmpada para os seus pés, tua palavra, luz para os meus caminhos. A sabedoria de Deus como atributo é o amor que nos vai levando, que nos vai orientando, o amor que nos vai levando de encontro a Deus, levando de encontro àquele que é a origem de todas as coisas. Então é isso. Isso é uma como se diz, é muito pouco tempo para a gente poder falar a respeito de todos os atributos de Deus,
O amor, a misericórdia, a graça, a justiça, a verdade, a bondade, a paciência, também a longanimidade, a fidelidade, a santidade, a sabedoria. Essas são algumas características que a gente pode pegar na Bíblia para tentar explicar para a gente, na nossa vã filosofia, né, na nossa forma parca de entender as coisas, de como é Deus. Mas esses atributos eles já mostram claramente aquilo que Deus é no seu caráter e aquilo que Deus espera que nós refletimos em nosso caráter. Um cristão que entregou a sua vida a Cristo, que pelo Espírito Santo de Deus ele é uma nova criatura, ele passa a gerar, a refletir em si, não gerar em si, porque isso provém de Deus, ele passa a refletir essas coisas de Deus. Ele não gera, porque quando você faz todas essas coisas, só para a gente entender, para a gente terminar aqui, quando você faz todas essas coisas por você mesmo, eu resolvi ser bom, eu resolvi ser fiel, como Paulo diz, se todas essas coisas que você fizer e não fizer pelo verdadeiro amor, colocando sempre Deus acima de tudo e o outro acima de tudo, se você fizer isso, todas essas coisas sem Deus, sem amor, vira legalismo, é religião, é aquela coisa do legalismo, de você ter uma religião que controla o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Quando nós buscamos essa ideia de falar sobre os atributos de Deus, foi para que a gente possa construir, reconstruir na nossa vida a verdadeira imagem de Deus. Nós não geramos isso. Isso é gerado em nós, isso reflete em nós, isso é a luz de Deus refletida em nós. A bondade que eu tenho é a bondade de Deus refletida na minha vida. A fidelidade que tenho não é porque eu sou bom, é porque é a fidelidade de Deus refletida na minha vida. A paciência que você precisa ter não é um exercício, não, é Deus refletindo você. Esses atributos eles são muito ligados, o que a gente vai estudar mais para frente, ao fruto do Espírito Santo de Deus. Isso é gerado dentro de você por operação divina do Espírito Santo de Deus. Porque, afinal de contas, Deus é amor. Todas as coisas partem a partir desse amor, do amor de Deus, como a gente está lendo no Evangelho de João 3,16, porque Deus amou. Por isso essas coisas têm capacidade de refletir na sua vida. Então, vamos lá. Essa é a aula número 2. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Paz seja contigo.